Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Tati e no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que é manter o interesse do nosso paciente durante o processo de intervenção, porque para muita gente isso é um desafio. Mas antes disso, antes de qualquer coisa, não esquece de já curtir esse vídeo aqui, compartilhar, mandar no WhatsApp aí para os amigos, para as amigas, para que todo mundo fique sabendo disso e aí a gente compartilhe o máximo de conhecimento possível, tá? Não esquece também que eu sempre deixo aqui embaixo o nosso Instagram, que é a nossa comunidade lá, onde a gente discute, eu dou diquinhas todos os dias, então é muito legal você ir lá e participar, porque afinal de contas a gente é uma grande família, tá? Então agora, o que eu quero trazer de assunto hoje é justamente isso, como que a gente vai manter o interesse de um paciente, de uma criança, de um adolescente e mesmo de adultos, porque eles também estão inclusos aí no nosso grupo de no nosso público. O público que a gente atende, porque a aprendizagem não tem limite de idade, né? A gente começa aprendendo a partir do momento que a gente se forma, né? Quando a gente já é um ser humano, a gente já começa a aprender e para de aprender só depois da morte. Então, o que a gente precisa fazer é entender como manter durante a intervenção, o processo de intervenção, a motivação, o interesse dessas pessoas em continuar o processo. Porque, afinal de contas, a gente sabe que o processo de intervenção psicopedagógica não é um processo de curto prazo. Geralmente é processo de médio prazo, de longo prazo. A gente consegue ter resultados rápidos? Sim, dependendo do caso, mas a gente precisa gerenciar também as expectativas para que a gente não se frustre, a família também não se frustre, nem o paciente se frustre, tá? Então, eu trouxe aqui conceitos de dois autores que eu amo do fundo do meu coração para explicar para você que está me assistindo aí, sobre como manter o interesse de uma pessoa em uma atividade. O primeiro que eu vou falar é esse senhor que vai aparecer aqui, Mihai Csikszentmihalyi. Espero não ter falado errado. Ele estuda bastante sobre flow, fluxo, que é um estado em que a pessoa fica absolutamente absorta na sua atividade, não vê o tempo passar. Então ele estuda artistas, estuda químicos, essas pessoas que realmente ficam imersas ali nas suas atividades. Todo mundo já vivenciou momentos assim, em que você fica ali numa atividade por muito tempo e quando vê já perdeu a hora, não viu o tempo passar, né? Então é isso que o Mihai estuda, que ele estudou e escreveu um livro chamado Flow. Eu não vou falar do flow, desse estado de fluxo agora, mas eu vou falar de um conceito muito legal que ele traz pra gente e que ajuda a gente pensar aí nessa coisa de manter o interesse na atividade. Uma coisa que ele fala é que a gente precisa equilibrar aí o desafio, tá? As atividades que a gente propõe para a criança, eu falo criança, mas é qualquer idade, tá? As atividades que a gente propõe para a criança, elas precisam ser desafiadoras. Quando a gente faz uma atividade e ela não é desafiadora, nada desafiadora, o que acontece com a gente? Tédio. A gente fica entediado, né? Se você já fez, vamos lá, uma cruzadinha uma vez, depois você faz a cruzadinha com o mesmo grau de dificuldade de novo, sem ter novidades ali, né? Porque a gente pode fazer uma mesma atividade, mas tem que ter incrementos, né? Tem que ter novidades no meio. Sem ter essas novidades, a coisa vai ficar entediante. Você não mantém interesse numa coisa que é demasiadamente fácil para você. É muito difícil manter esse interesse. E aí também, o que acontece? A gente não pode dar também uma atividade que seja demasiadamente desafiadora, que seja um desafio maior do que aquilo que a pessoa consiga te dar de resposta. Por quê? Senão a atividade se torna muito difícil, não está dentro do potencial dela agora, nesse momento. E aí, o que vai gerar? Ansiedade, muita ansiedade. E frustração,
Porque quando a gente tá diante de um desafio que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue, não tem noção de como fazer, a gente fica muito frustrado. Tá? Então a gente precisa, o Mihai traz pra gente que a gente precisa dosar esse desafio aí. Então qual que seria o ideal? O ideal, já que a gente é psicopedagogo, um pedagogo, né, um neuropsicopedagogo, a gente fazer uma avaliação e ver em que estágio, que nível de desafio a pessoa consegue. E sempre, quando ela está aqui, né, vamos supor aqui uma linha imaginária, tudo que eu consigo realizar está aqui. Que tipo de atividade que eu tenho que dar? Uma que esteja assim, ó, um pouquinho aqui, ou seja, precisa ser desafiadora. Se não for desafiadora, eu vou achar entediante. Mas se for muito desafiadora, aí eu vou me frustrar. Se for muito pouco desafiadora, eu vou ficar entediada. Então eu preciso que seja assim, ó, um pouquinho acima do meu nível. Por quê? Porque aqui eu já tenho as habilidades que eu consigo, né? Então, quando eu tô aqui, ele vai exigir um pouquinho de mim, eu vou ter que me empenhar. Quando a gente não se empenha para fazer nada, a gente não tem apego àquilo, né? Não tem um desenvolvimento. A gente sempre está em movimento, está se desenvolvendo. Ou eu sempre digo, né? Ou a gente está se desenvolvendo ou a gente está morrendo, né? O que é a morte? É atrofiar. É não fazer nada, né? Isso é a morte. Mas quando você está em movimento, está procurando coisas, está se desafiando, você está vivendo. Isso é vida, né? Então você erra, você tenta de novo, isso é muito legal. E aí eu trago um outro ponto importante, e esse não é o Mihai que falou pra gente, não. Quem falou esse pra gente, eu tô até com um livrinho aqui, é a Carol Dweck, tá? A Carol, ela estuda a mentalidade, né? O livro dela se chama Mindset. Vou deixar aqui na descrição. Os dois livros, aliás. Só que o livro do Mihai, ele não tem em português, tá? E o livro da Carol tem em português. Então, é o seguinte. A gente precisa ter um mindset de crescimento. E aí, unindo essas duas... Mindset de crescimento... Peraí. Mindset de crescimento é aquela mentalidade em que eu sempre acredito que com o meu esforço eu posso me superar. Então, para cumprir qualquer desafio, para encarar os desafios, eu preciso ter essa mentalidade, porque senão eu não vou nem tentar, né? E... se a gente tiver uma mentalidade que é fixa, significa o quê? Que eu nem preciso me esforçar, porque as coisas são como são. Então, por exemplo, se eu digo para uma criança que ela foi muito bem porque ela é inteligente, o que eu estou dizendo para ela? Que isso é uma condição dela que é fixa, então ela nem precisa se esforçar, né? E se eu digo para ela que ela foi muito bem porque ela trabalhou por isso, ela se esforçou, ela se empenhou, então, eu estou dizendo para ela que foi através desse movimento, desse esforço, desse trabalho que ela obteve resultado. Então, unindo as duas coisas aí, o que a gente pode dizer? Uma vez que eu tenho um desafio que tá naquela nossa linha imaginária, né? Um pouquinho aqui acima, eu me esforço e como resultado do meu esforço, eu subo aqui no nível, consigo realizar o desafio. O que eu posso fazer nesse momento para que a criança realmente tenha certeza de que ela conseguiu e que isso é fruto do seu esforço? Eu evidencio o resultado para ela. Aí eu falo, olha, no início dessa atividade, você não sabia, você não estava conseguindo realizá-la. Agora, como você se empenhou, olha o resultado que você teve. Porque muitas vezes a criança nem tem noção de que ela obteve resultado. Então, é muito legal a gente registrar. Ou a gente registra, então a gente, de uma sessão para outra, a gente registra. Ó, na sessão passada você não conseguia fazer essa atividade. Olha agora como você consegue. A atividade da semana anterior foi muito mais fácil, né? E você teve esforço para fazer aquela atividade. Hoje eu dei uma atividade de um nível bem além daquela e mostra prova, né? Prova, mostra evidência daquilo, mostra um registro que você fez. Olha hoje o quanto você evoluiu. Então, olha só, a gente está unindo aqui duas coisas.
estamos gerenciando o desafio para que não seja nem gerador de ansiedade e frustração e nem entediante, para que não perca o interesse em nenhuma das duas situações. E também estamos contribuindo para que a criança desenvolva a mentalidade de crescimento. Se não tiver mentalidade de crescimento, a gente não consegue avançar. Então isso é muito interessante a gente aprender com esses dois autores que realmente fazem a diferença em todo o nosso desenvolver aí da intervenção psicopedagógica ou pedagógica. Se você faz aí um atendimento individualizado ou neuropsicopedagógico, você precisa ter muito claro isso, né? Porque senão os seus resultados não serão tão positivos, né? Vai ter sessão que a criança vai sair frustrada, vai ter sessão que ela vai sair entediada, vai ter vezes que ela não vai querer voltar porque não teve uma experiência boa, né? Então a gente precisa disso, né? E agora para fechar, uma dica bônus aí, que eu acho muito interessante. É muito legal desde o início a gente mostrar para a criança, a gente ter uma ideia do todo, do objetivo geral pelo qual a gente está fazendo todas aquelas atividades. Se a criança não tiver a noção, não entender qual que é o objetivo global de tudo aquilo que a gente está fazendo, perde sentido. Para que esforçar por uma coisa que eu não sei o que é, né? Então a gente precisa muito ter essa clareza, passar essa clareza, ter para nós essa clareza. Então a gente vai gerenciar expectativas, tanto da família quanto a gente pode fazer um vídeo só de gerenciar expectativas da família. Coloque aqui embaixo se vocês querem, tá? Então a gente pode gerenciar as expectativas e também a gente precisa mostrar, né, ter essa clareza do global, do todo, porque a pessoa precisa estar contextualizada, né? Se ela não estiver contextualizada, tudo que ela fizer fica sem sentido, né? Então, a gente pode sim, ainda mais como profissionais da educação, do desenvolvimento, da aprendizagem que somos, explicar de forma verdadeira, de forma íntegra e clara na linguagem da criança, né? Então, se ela tem 6 anos, a gente explica de uma forma clara, de uma forma íntegra, sem mentiras, sem expectativas falsas, e a gente explica na linguagem dela, da idade dela. E se tiver 80 anos, também a mesma coisa, explico na linguagem que a pessoa entenda, né? Independente de que público a gente esteja atendendo, a gente consegue sim ter uma forma clara de conscientizar e de trazer, né, para fechar com a gente mesmo, fechar uma parceria com a gente, onde a gente tem uma parte para dar e a pessoa também tem uma parte para dar, um trabalho que é junto, para construir uma coisa junto, tá? Espero muito que você tenha gostado aí desse conteúdo que eu trouxe hoje. Eu acho que é um conteúdo muito importante, que faz toda a diferença nas nossas intervenções psicopedagógicas. Comenta aqui embaixo o que você está achando, o que achou do conteúdo. Pode trazer se quer outros conteúdos, se quer sobre gerenciamento aí das expectativas da família, das pessoas, que também eu acho muito importante, e outros assuntos também, porque esses assuntos são coisas que vocês mesmos sugerem pra mim e eu trago. Não esqueça de seguir lá no Instagram, @TatianeACastro, pra ficar por dentro de tudo, tá? Aqui também estou deixando um link pra você, se quiser receber todas as informações, materiais, dicas, tudo que eu postar, tudo que eu fizer, se quiser receber lá pelo Telegram, porque lá você não perde nada, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, pode ser que, se você não entrar, você não receba a notificação, mas com certeza, se você entrar lá no Telegram, você vai receber tudo, não vai ficar sem saber nada, tá bom? Então, nada que é importante para nossa carreira, né? Então, um beijo e a gente se vê agora no nosso próximo encontro.